parece impossível que possamos esquecer genocídios de povos inteiros, mas eventos como o genocídio assírio mostram o quão volátil pode ser a memória humana, também chamado de céu, significando a espada. O genocídio assírio foi uma das 3 campanhas de extermínio conduzidas pelo Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, ao lado do mais famoso genocídio armênio e o genocídio dos gregos. Centenas de milhares de assírios perderam suas vidas em atrocidades motivadas racial e religiosamente, por ordens do governo otomano entre 1914 e 1918. A luta dos assírios é facilmente negligenciada, mas contém relatos de brutalidade incrível e resistência admirável. Os assírios são um grupo étnico unido por suas línguas compartilhadas, derivadas do antigo aramaico, e são predominantemente cristãos, embora divididos entre várias denominações, sendo as maiores a Igreja Assíria do Oriente, a Igreja Ortodoxa Síria e a Igreja Católica Caldeia. Ao contrário dos armênios, os assírios nunca foram politicamente unificados e eram tratados como um grupo étnico solto, sem território fixo. Antes do genocídio, enfrentaram violência e perseguição por décadas, incluindo as ondas de violência de 1895 que vitimaram milhares de cristãos no Império Otomano. Em 1914, com o surgimento do nacionalismo étnico turco na Primeira Guerra Mundial, o novo governante do Império, Talat Pasha, visualizou um império turco étnico onde as minorias eram excluídas ou eliminadas. Os assírios foram vistos como um risco à segurança, temendo que se aliariam à Rússia quando os combates começassem. Talat Pasha emitiu um decreto ordenando a deportação e expulsão dos assírios das fronteiras com a Rússia e o Irã, alegando sua predisposição a serem influenciados por estrangeiros. Essas deportações não eram simples reassentamentos, mas projetadas para destruir a cultura, língua e estrutura social dos assírios, dividindo comunidades e isolando-os em locais mais facilmente controláveis. As forças otomanas começaram a reunir aldeias, muitas vezes sem informar aos assírios o que estava acontecendo. Muitos assírios se juntaram aos armênios nas infames Marchas da Morte, trilhas extenuantes por terrenos hostis onde milhares morreram de exaustão, fome, desidratação e massacres ao longo do caminho. Diante dessa nova onda de perseguição, muitos assírios fugiram para o Irã, mas as forças otomanas violaram o território iraniano para caçar os fugitivos. Em resposta, a Rússia começou a organizar apoio para sírios e armênios que lutariam ao lado dos soldados russos. As forças russas conseguiram capturar várias cidades assírias dos otomanos em novembro, mas ao recapturá-las, os otomanos se vingaram, exterminando aldeias assírias. A violência se intensificou com massacres e perseguições mais severas autorizadas pelas autoridades otomanas. A história continua descrevendo mais atrocidades, incluindo massacres, marchas da morte e perseguições com motivações religiosas e étnicas, envolvendo não apenas assírios, mas também armênios e outras minorias cristãs. O relato detalha a brutalidade das forças otomanas e os esforços desesperados de resistência dos assírios. Denominações em meio a todo o sofrimento, os assírios conseguiram alguns episódios de resistência surpreendente na região de Tabin, na Turquia. Houve 2 esforços bem-sucedidos pelos assírios para repelir seus atacantes. O primeiro ocorreu na cidade de Anvardo em julho de 1915, e a vila organizou uma milícia para se defender dos soldados que se aproximavam. Por quase 2 meses, os assírios resistiram a um número muito maior de invasores curdos e tropas otomanas, usando pouco mais do que rifles de repetição e determinação. Sua resistência forçou os otomanos à mesa de negociações, mas quando os assírios ainda se recusaram a baixar as armas, os otomanos se retiraram e nunca mais voltaram. Uma resistência semelhante bem-sucedida ocorreu na cidade de Azak entre agosto e novembro de 1915. Cerca de 1000 milicianos assírios mal armados, autodenominados os Jesus Fedi, defenderam a cidade de uma coalizão muito maior de soldados otomanos e curdos. Eles resistiram amargamente aos atacantes e forçaram o exército otomano a realocar tropas de outras regiões para apoiar a tomada dessa pequena cidade. Os otomanos até consideraram chamar seus aliados alemães para ajudar, mas os alemães estavam céticos de que essa cidade fosse verdadeiramente uma base rebelde e se sentiam desconfortáveis com os relatos generalizados de atrocidades anticristãs, recusando-se a ajudar. No início de novembro, uma força otomana reforçada lançou um assalto furioso à vila, mas foi repelida. Uma semana depois, os defensores assírios saíram sorrateiramente da cidade,
atacaram as posições otomanas, mataram oficiais e roubaram equipamentos militares modernos antes de voltar para Azak. Humilhados e com centenas de mortos, os otomanos se retiraram, e Talá Pacha deu a ordem para deixar os assírios onde estavam. Graças em grande parte à resistência dessas duas cidades, os otomanos nunca concluíram seu genocídio na região de Tabin, e ela permanece uma das únicas regiões da Turquia com maioria cristã. Não houve um único momento em que o genocídio assírio tenha terminado. Com milhares deportados e as províncias de Dibechina praticamente purgadas de assírios, o genocídio estava praticamente concluído no final de 1915. Aqueles que não foram mortos ou deportados fugiram, e entre os poucos capazes de resistir aos otomanos em suas vilas fortificadas, os assírios ainda estavam sendo mortos após 1915. Mor-Shimun, ele mesmo, foi assassinado por um assassino em 1918, apenas alguns meses antes da queda do governo otomano. No entanto, a maioria das vítimas do genocídio foi reivindicada apenas com o fim da Primeira Guerra Mundial e a queda do governo de Talá Pacha. Somente então os assírios puderam começar a refletir sobre tudo o que haviam sofrido. Como em todos os genocídios, o número exato de mortos é debatível, mas em Diyarbakir, até 200 mil cristãos morreram, dos quais pelo menos 60 mil eram assírios. Houve cerca de 100 mil assírios nas montanhas Akar e nas áreas circundantes, mas mesmo com as fugas de Mor-Shimun, pouco mais de um terço da população foi contabilizado após a guerra. Na Conferência de Paz de Paris em 1919, representantes assírios estimaram 250 mil mortos no total, representando cerca de metade da população assíria conhecida antes da guerra. A pesquisa moderna aproxima esse número de 300 mil. A única coisa tão rara quanto a certeza em um genocídio é a responsabilidade. Talá Pacha e seu governo escaparam da responsabilidade, e apenas um punhado de pessoas enfrentou acusações, muito menos condenações. Uma pessoa que foi acusada foi Mahmud Rezid, preso imediatamente após a rendição otomana, mas ele escapou da prisão em janeiro de 1919 e tirou a própria vida antes que o governo pudesse recapturá-lo. Para os assírios hoje, o Sil é o auge da perseguição histórica. Muitas das áreas despovoadas pelo genocídio ainda estão vazias de assírios hoje. Embora os assírios ao redor do mundo continuem a pressionar pelo reconhecimento das atrocidades cometidas contra eles, a Turquia insiste que seus predecessores não fizeram nada de errado. Em 2023, o presidente Erdogan afirmou que o Sil carece de base legal e histórica e afirmou com orgulho que a Turquia não precisa receber lições de história de ninguém. A Turquia pode não aprender, mas um número crescente de pessoas está se tornando consciente desta tragédia esquecida. Apenas 4 países, Armênia, França, Alemanha e Suécia, reconhecem oficialmente o genocídio, e sendo tão poucos em número, a luta assíria pelo reconhecimento de sua história continua sendo uma tarefa difícil. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a reconhecer o que aconteceu no Sil. Se você apreciou este vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever, enquanto exploramos mais dos segredos mais fascinantes e perturbadores da história.